Mas só queria sentar aqui para comer uma tampinha na boca do levou. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos fazer mais uma obra evangelística aqui na praça, né? Para a honra e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Água bem gelada, 2, água. Glórias a Deus, graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele ama a todos vocês, amém? Foi por isso que o profeta Isaías, no livro de número 53, no versículo 6, olha só o que o profeta diz aqui, ó. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui o profeta Isaías, ele está falando sobre Jesus Cristo. Amém? Sobre a obra futura de Jesus. E essa obra se concluiu, como nós sabemos. Amém? Há 2000 anos atrás. Olha só o que o texto continua dizendo aqui. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do seu povo, foi ele ferido. Aleluia. Então, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio na terra para morrer por causa das transgressões da humanidade, tanto do povo israelita, os judeus, quanto de nós também gentios. Amém? Jesus, ele veio e ele levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Ele levou o seu pecado e o meu pecado, para que hoje nós podemos ter vida, e vida com abundância. Por quê? Porque Jesus, ele é bom. Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então é isso. Mas por quais pecados que Jesus morreu? Por todos.
Existem vários tipos de pecado. A Bíblia fala de homossexualismo. A Bíblia fala de vícios. Como, por exemplo, vícios do cigarro, vícios da bebida, vícios das drogas, né? Vício da fofoca, vícios da mentira, amém? Vícios da prostituição, vícios do adultério. Tudo que é pecado é um vício. Qualquer tipo de pecado que nós cometemos é um vício. Nunca é a primeira vez, tá certo? Muitas das vezes a gente condena aquela pessoa que mata, aquela pessoa que rouba, mas muitas das vezes nós podemos estar roubando alguém de uma outra maneira. Nós podemos estar roubando alguém de uma outra forma, amém? Então, nós também somos ladrões, se nós formos analisar por esse lado. Muitas das vezes, o homem condena um homossexual, amém? Só que ele trai a mulher dele com outra mulher. Quer dizer, o homossexual, a Bíblia diz que eles vão ser lançados no lago de fogo. Só que aquele homem que pratica o adultério também vai para o mesmo lugar. Aquele homem que se prostitui, que paga dinheiro para se prostituir com as prostitutas, ele também vai para o mesmo lugar que o homossexual vai. Amém? Por quê? Tudo isso é pecado. Amém? E Jesus, ele veio morrer na cruz do Calvário para nos livrar desses pecados, para nos libertar desses pecados. Amém? Então o que acontece? O homossexual se arrepende, Jesus perdoa e salva o homossexual. Amém? O cachaceiro se arrepende, Deus, ele liberta o homem. Deus, ele liberta o homem da cachaça, do cigarro, da bebida e salva o homem que é viciado também. Amém? O homem que está viciado na prostituição, Deus também liberta o homem da prostituição. Amém? Aquele homem que está viciado na prática da mentira, Deus também liberta o homem da mentira, da fofoca e salva o homem e a mulher da mentira e da fofoca também. Amém? Outro pecado que é abominável aos olhos de Deus é o pecado da idolatria. Tá certo? É o homem idolatrar o carro que tem, idolatrar até mesmo às vezes a família, idolatrar um atleta de esporte aí de alto nível, idolatrar o seu clube ou o seu time de vôlei, de futebol, etc. Tudo isso é idolatria. Amém? Outros já vão mais fundo e idolatram uma imagem de escultura de um santo, de uma santa, até mesmo de um animal. A pessoa se curva diante daquela imagem, se curva diante daquele homem que já morreu, diante daquela mulher que já morreu, para adorar aquela imagem, e esquece que só Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Nós temos que adorar somente a Deus. Nós não podemos adorar as imagens, porque a Bíblia diz que é pecado. Amém? Está chegando um tempo que as pessoas vão adorar o homem. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 14, que vai surgir um homem na face da terra. Esse homem, ele é classificado na Bíblia como a besta que sobe do mar, tá certo? Esse homem vai ser o anticristo. Amém? Ele vai exigir as pessoas adorar ele. Ele vai exigir as pessoas ser leais a ele. Quem não receber a sua marca na mão ou na testa, ele vai mandar matar, ele vai mandar prender. Essa pessoa vai passar sede, essa pessoa vai passar fome. Ele é o anticristo, é a besta que se levanta do mar, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 14.
Amém? Isso também é idolatria. E Deus vai entregar muita gente à idolatria. Porque ninguém está dando crédito no Evangelho nos dias de hoje. Ninguém está dando crédito. As pessoas preferem mais adorar os homens, as pessoas preferem mais adorar o sexo, as pessoas preferem adorar e se viciar mais nos jogos do que adorar a Deus. As pessoas preferem se prostrar diante de uma imagem de escultura que nada pode fazer por elas, do que se prostrar pela fé diante do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Em Salmos capítulo 115, olha só o que a Bíblia diz. Salmos 115, versículo 5 a seguir. Olha só o que Deus fala da imagem que você adora na sua igreja. Daquela santinha, daquele santinho lá, da Aparecida, do Padrinho Cício, do bezerro, da coruja. Amém? Tem gente que adora a vaca. Tem países que adoram a vaca, não comem carne de vaca, porque diz que a vaca é um deus. Olha só o que a Bíblia diz, ó. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, ou seja, as suas mãos não pegam em nada. Amém? As suas mãos não conseguem se locomover para pegar nada. O texto aqui está dizendo, tá certo? Seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, ou seja, eles não falam. Aí olha o versículo 8, tornem-se semelhante a eles, os que os fazem, e quanto neles confiam. Para você ver que Deus, Ele abomina. Deus, Ele abomina a imagem de escultura. Somente de você ter uma imagem na sua casa, você já está tomando o lugar de Deus no seu coração e na sua vida. Porque a nossa fé, como diz em Hebreus capítulo 11, não pode ser por vista. A nossa fé, ela tem que ser por meio de pensamento, por meio de palavras, por meio de obras. Nós não podemos adorar as coisas que nós vemos, porque são coisas criadas pelo homem e coisas criadas por Deus. Só Deus é digno de ser adorado, porque Ele é Criador e Ele é Senhor do universo. Amém? A palavra de Deus, ela diz em Êxodo capítulo 20, versículo 3, que é para nós não ter imagens, para nós não ter imagens, nem ídolos, feito de gesso, feito de ouro, feito de prata, feito de plástico, feito de madeira, seja lá qual for o material. A Bíblia diz que é para a gente não ter imagens dentro de casa. Êxodo capítulo 20, versículo 3. A Bíblia diz também que não é para a gente fazer imagens de nada semelhante debaixo dos céus, nem o que há no céu, para a gente se prostrar diante dessa imagem. Está lá escrito em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Tá certo? A Bíblia diz para nós não venerar as imagens. Não venerar, quer dizer, tipo, cultuar as imagens. Venerar é cultuar. Prestar um culto diante daquela imagem, para honrar aquela imagem. Tá certo? A Bíblia diz que não podemos venerar. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 10. Não venerar. A Bíblia continua dizendo que nós não podemos temer. Você não pode ter medo de quebrar a sua imagem. Não a dos outros. Não a imagem dos outros. Certo? Que aí você não tem esse direito. Mas se você tem uma imagem de algum santo, se você tem uma imagem de alguma santa, de algum animal dentro da sua casa, e essa imagem é sua, você pode fazer o que você quiser com ela. A Bíblia diz que você pode quebrar ela, destruir ela, queimar ela e jogar ela fora, porque ela não serve, ela só vai te trazer maldição para a sua vida e vai condenar a sua alma ao inferno naquele último dia. Então você pode quebrar a sua imagem e jogar ela fora, porque ela é sua.
Você não pode quebrar dos outros, mas a sua você pode. Certo? Então, quebre esse pacto com Satanás, quebre esse pacto com o pecado e comece a adorar somente o Deus verdadeiro. Comece a adorar somente o Deus Criador, aquele que criou todas as coisas, aquele que te criou, aquele que soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Amém? Adore somente o Criador, o Pai e o Senhor Jesus Cristo aqui na face da terra. Amém? Então, não é para temer as imagens. Mas, pregador, aonde está escrito isso? Que não é para você temer as imagens. Está lá, em Jeremias. Pega a sua Bíblia e lê lá na sua casa. Jeremias, presta bem atenção. Jeremias, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Está escrito lá que é para você não ter medo de imagens de escultura. Não é para você reverenciar, não é para você ter medo, não é para você servir. É para você servir somente o Deus Criador, pela fé, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu na cruz do Calvário por todos nós. Amém? Então está lá, Jeremias 10, 3, 5. Não temer as imagens. Tenha medo de Deus, mas não tenha medo das criaturas. Não tenha medo de imagens de escultura. O Deus deles nada podem fazer e nem salvar a tua alma. Amém? Outra coisa, não servir. Olha o que Deus pensa para nós aqui na terra. E o que Ele diz, é mandamento isso, não servir elas. Não servir. Tem pessoas que compram vela, tem pessoas que depositam dinheiro, tem pessoas que fazem comidas gostosas, comida boa, comida cara, e deposita diante das imagens e acende uma vela, achando que as imagens vai devorar aquilo, vai comer aquilo e vai fazer bem para ela, mas não vai. A Bíblia diz que quando você se prostra diante de uma imagem para servir essa imagem, você não está servindo a Deus, você está servindo os demônios, porque as imagens de escultura não faz parte de Deus. As imagens de escultura não é um mandamento de Deus para você servir ela. É um antimandamento, tá certo? Então, não é para você servir mais. Mas aonde está escrito isso, pregador? Que não é para servir ela. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. A Bíblia diz que não é para servir. Amém? Procissão. A Bíblia também condena a procissão. As pessoas que pegam as imagens e saem pela rua, atraindo multidões para reverenciar, para idolatrar, para cultuar, para exaltar esse santo, essa santa, por meio de procissão. Isso é uma procissão, uma passeata. A Bíblia condena isso também. Está escrito lá em Isaías, capítulo 45, no versículo 20. Amém? Não fareis procissão de imagens na face da terra. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela também diz, para quem tem imagens, para quem tem imagens de escultura, para quem adora santo, santa, a palavra de Deus também diz que é para jogar fora. Tá certo? Se Deus está mandando você jogar a sua imagem de escultura no lixo, fora, você não precisa ter medo. Você não precisa ficar com medo de você receber uma maldição. Você não precisa ficar com medo de acontecer alguma coisa com você, se você está obedecendo a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus manda você jogar a sua imagem fora e crer só em Jesus Cristo. Olha onde está escrito isso, ó. Olha onde está escrito. Isaías, capítulo 30, versículo 22. Isaías 30, 22. É para você jogar as suas imagens de escultura fora. Deus está mandando. E você adorar somente o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia também manda destruir as imagens de escultura.
Você tem medo de pegar a sua santa e destruir, quebrar e jogar fora? Não tenha mais medo a partir de hoje, porque Deus condena as imagens de escultura. Ou seja, Deus condena quem venera essas imagens, porque essas imagens, como o texto diz aqui em Salmo 115, nada mais elas podem fazer por você. Então é para você destruir essas imagens e jogar fora. Deus manda você destruir, quebrar e jogar essas imagens fora, porque ela não vai trazer benefício para você, ela não vai trazer benefício para a tua família. Essas imagens que você venera e que está dentro da sua casa, só vai trazer maldição para você e para a tua família. Então Jesus manda você se arrepender, quebrar essas imagens e jogar fora. É o que a palavra diz aqui, ó, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, e também no versículo 25. Quebrai, destruí-las e jogá-las no lixo, porque elas nada podem fazer por você, as imagens de escultura. Amém? A Bíblia continua dizendo também que essas imagens de escultura são demônios. Elas são demônios. Certo? Eu não tenho nada contra você que é de outra religião. Você que é católico, eu te amo em Cristo Jesus. Certo? Você que é macumbeiro, eu te amo em Cristo Jesus. Você que é espírita, eu te amo em Cristo Jesus. Você que é budista, eu te amo em Cristo Jesus. Eu não tenho raiva nem ódio de vocês não. Certo? Eu só estou dizendo que Deus, Ele não aprova essas práticas. Deus abomina essas práticas. Deus quer que você se arrependa desses pecados, porque Ele quer te lavar no sangue de Jesus Cristo, escrever o seu nome no livro da vida e te dar a vida eterna um dia. A vida eterna existe, assim como existe também a condenação eterna. Então Deus quer te salvar da condenação eterna. Tá certo? Se arrependa, destrua essas imagens de escultura, esse santinho, essa santinha, joga fora, joga no lixo, pede perdão para Deus. Deus quer te perdoar e Deus quer te salvar no dia de hoje. Amém? A Bíblia diz que essas imagens, esses ídolos são demônios. Ou seja, o que está por trás dessas imagens não é Deus. Não é Deus que está por detrás da Aparecida, é um demônio. Não é Deus que está por detrás de um padrinho Cício. Não é Deus que está por detrás de qualquer santo, representado por uma imagem de escultura, ou lá seja um animal também. Não é Deus que está por detrás, são demônios, a Bíblia diz. Mas aí você fala, pregador, aonde está escrito isso que é demônio? Como você me prova que é demônio? Está lá, vai lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20, está escrito lá que são demônios. Amém? Glórias a Deus. E por último aqui, ó, ele tira a honra de Deus. Essas imagens de escultura, elas tiram a honra de Deus. Você deixa de dar honra para Deus para dar honra a uma imagem. Você, ao invés de dar honra e glórias ao Senhor, você está dando honra a uma imagem de escultura, ou seja, a um demônio, como diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Amém? Isso é um demônio. Isso é um demônio. Então, meus amados, é isso. Tá certo? Deus, Ele quer libertar vocês desses demônios que estão por detrás dessas imagens que vocês adoram, veneram. Amém? Para entrar no céu tem que ser pela fé, tem que ser pela obediência às Escrituras. Você vê que tudo que eu preguei aqui está dentro da palavra de Deus. Amém? Isaías capítulo 42, versículo 8, vamos lá. Isaías 42, 8. Olha só o que o texto diz aqui. Eu sou o Senhor, este é o meu nome.
a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra, as imagens de escultura. Está vendo aí? Deus não dá a glória dele, nem a honra dele a nenhuma imagem feita por mãos de homens aqui na terra, ou que aparecem por aí do nada. Tá certo? Só Deus é digno de receber a sua honra, de receber a sua glória e de receber o seu louvor. Ou seja, os seus sacrifícios, a qual Deus te abençoa, você tem que devolver para Deus e não para as imagens, não para ídolos, não para homens, não para animais, não para nada aqui na terra, não para nada aqui na terra. O seu sacrifício do seu trabalho, o seu sacrifício da sua saúde, você tem que glorificar a Deus, você tem que glorificar Jesus. O texto está dizendo aqui em Salmo, Isaías 42, versículo 8. Amém? Então é essa a mensagem para vocês aqui hoje. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido. E é isso. Toda honra, toda glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém? Aqui está um panfleto de uma inspirada mensagem que o Senhor me deu há mais ou menos 3 meses atrás. Aqui eu estou dando ensinamento sobre a marca da besta, o 666 do Apocalipse. Amém? Eu vou deixar com cada um de vocês aqui. Amém? E eu espero que Deus continue falando em cada coração. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Patrão, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, amigão. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe. Deus abençoe, jovem. 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 Deus abençoe, minha 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 jovem. Deus abençoe, meu jovem. Deus abençoe, minha jovem. Deus abençoe, meu jovem. Amém. Nós todos. Deus abençoe, meu jovem. Em nome de Jesus. 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 Obrigado.